Oi, gente. Bolsonaro está em processo de isolamento. Ao não defender o isolamento social, ele se isolou diante das lideranças internacionais e até Donald Trump, sim, até Donald Trump, está reconhecendo a necessidade do isolamento social. E ressaltou isso em uma conversa com o Bolsonaro. Enfim, a situação está complicada, gente. Você está na Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Eu estou trabalhando com várias fontes nesse vídeo, mas eu não vou citar nenhuma delas nominalmente. Eu vou colocar lá no final e vocês dão uma lida, não é? Eu vi também algumas pessoas meio preocupadas comigo no meu último vídeo, dizendo assim: André, não fique tão desesperado com os pastores evangélicos e tal, e a irresponsabilidade deles. Eu agradeço o sentimento de vocês, mas assim, podem ficar tranquilos com relação à minha pessoa, assim, eu sou a luta e tá fazendo esses vídeos e vocês estarem gostando e estarem respondendo, isso me dá combustível. E assim, se eu ficar uns 5 dias sem fazer vídeo e não der nenhuma justificativa, aí vocês podem ficar preocupados comigo. Porque aí significa que eu desanimei. Mas enquanto eu estiver fazendo o vídeo, isso é um indicativo de que, e comunicando com vocês na aba comunidade e tal, isso é um indicativo que nós estamos firmes e fortes aqui na luta, né? Mesmo que seja virtualmente e pela internet, né? Bem, vocês perceberam que no último pronunciamento, Bolsonaro deu uma relativizada e falou da gravidade da crise, mas ele continuou ressaltando a necessidade de normalização e a importância econômica como se ela fosse antitética, né, como se ela fosse oposta, contraditória com as prioridades de saúde, o que mostra que ele continua não compreendendo o problema, não é? Existe um debate se ele sancionou ou não sancionou oficialmente. Eu tenho visto informações conflitantes sobre R$ 600 extras que vão para pessoas do cadastro único, né, do Bolsa Família e, enfim, outras pessoas que vão receber esses benefícios extras de uma quase que uma renda mínima para garantir que as pessoas fiquem em casa. Esse tipo de coisa que tem que ser a prioridade para garantir que os trabalhadores e as pessoas não passem fome, né? As famílias não passem fome, porque se elas passarem fome, elas vão lotar espaços coletivos para buscar comida e ao fazer isso vão disseminar em maior profusão o vírus, né? Então é fundamental garantir isso. E é fundamental nesse momento o Estado fazer várias medidas para garantir e evitar desemprego em massa. Algumas empresas já estão demitindo quantidades gigantescas de funcionários e essa é uma preocupação que tem que ser levada em conta, sim. O que não se pode fazer com dinheiro público, e se estima que mais de 700 bilhões de reais vão ser investidos nessa crise, como um estímulo inicial à economia, o que não pode se fazer é se colocar esse dinheiro em organizações financeiras, o que não pode se fazer é se colocar esse dinheiro em grandes corporações empresariais sem nenhuma contrapartida. Se o Estado for... E eu vou defender uma ideia aqui que algumas pessoas podem considerar polêmica, mas se o Estado for salvar grandes empresas da falência, se o Estado for evitar que grandes empresas tenham que demitir quantidades exorbitantes de funcionários, será que seria um absurdo muito grande que esse dinheiro comprasse uma parte dessas empresas para o Estado, ao menos que temporariamente? Em vez do Estado dar o dinheiro, por que não usar esse dinheiro como uma injeção de recursos nessas empresas e o Estado vira um dos acionistas dessas empresas? O Estado representa todos nós. Então, se o Estado, no momento de emergência, vira um acionista dessas grandes empresas, significaria, em certo sentido, que nós, todos os brasileiros, seriam acionistas dessas empresas, né? Seria uma forma de salvar essas empresas e o dinheiro não ser simplesmente um presente para as grandes corporações empresariais e para os super ricos do país que, historicamente, quando recebem esses presentes, usam esse dinheiro, como eu já disse num vídeo anterior, para recomprar ações que agora estão em processo de alta.
Porque o que acontece quando o Estado injeta esse dinheiro é que a Bolsa, que caiu terrivelmente no momento inicial, começa a reagir e começa a subir com a injeção de dinheiro na economia. E aí eles recompram as ações antes que elas se valorizem totalmente e acabam tendo vendido as ações quando elas ainda valiam alguma coisa e recompram elas agora que elas estão em processo de aumento, ao mesmo tempo ganhando bônus milionários. Né? Então, são, assim, os super ricos acabam lucrando muito com a crise. E não me parece justo que num momento de sofrimento, num momento de perdas, num momento de crise, que sejam aqueles que têm mais, não só dinheiro, mas têm mais poder, têm mais tudo, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né, tanto as mais poderosas empresas quanto as mais poderosos indivíduos, sejam beneficiados e sejam os que tenham que pagar menos nesse momento. Me parece que seria absolutamente lógico, não é? Que seriam eles que teriam que pagar mais nesse momento. Seriam eles que teriam que fazer o maior sacrifício, porque eles têm mais de onde tirar. Não é, não é a classe trabalhadora, não são pessoas, não são os professores, não são profissionais liberais, não são esses que têm mais recursos para poder doar nesse momento. E sabe qual é o mais paradoxal? É que a classe média na classe média altamente qualificada e que não a classe média conservadora que apoia o bolsonarismo, não essa classe média, mas membros da classe média altamente qualificada é que eu tenho ouvido assim, em off, digamos assim, pessoas mostrando disponibilidade de generosidade nesse momento. Dispondo a ideia de funcionários do Estado fazer uma suspensão temporária das pessoas que ganham muito bem no Estado, mas que não são os super ricos. São esses que estariam dispostos a fazer isso. E eu já ouvi de algumas pessoas nesse sentido. E não são as pessoas mais ricas. Não são as pessoas mais poderosas. Espera que eu vou ligar o ar-condicionado porque isso me faz pensar o seguinte, que nós temos que mudar muito os nossos valores, né? Enquanto sociedade. Não eu, você, nós que defendemos justiça social, não, mas a sociedade precisa mudar muito os seus valores. Bolsonaro está se isolando completamente no mundo. E ele está demonstrando ser incapaz, ser incompatível com esse momento da nossa história. Né? E eu acredito de verdade que isso está levando ele e caminhando para um processo de perda de mandato. Mas isso é absolutamente insuficiente. O isolamento dele, enfim, é necessário que a população, que a classe trabalhadora comece a pensar e nós comecemos a conversar entre nós sobre um novo projeto de sociedade. E aí ideias como renda básica de cidadania, expansão da produção cooperada, em que existe a propriedade coletiva dos meios de produção controlada pela classe trabalhadora. Essas ideias que são ideias mais revolucionárias, que são ideias mais fortes, eu diria, mais contestadoras do status quo, elas precisam ir ganhando força nos partidos políticos e na nossa mobilização. Bolsonaro se isolar, Bolsonaro continuar falando bobagem, Bolsonaro continuar prejudicando o Brasil, a gente pode apontar, deve apontar, isso vai enfraquecer uma certa direita, mas tem toda uma outra direita que não compactuou com ele e que vai continuar empurrando uma agenda antipovo, uma agenda
ultraliberal, uma agenda de perda de direitos sociais, de perda de direitos trabalhistas, de privatização. E esse momento, as pessoas dizem, você não pode politizar uma crise. É o momento da crise e o momento do sofrimento, é o momento mais importante de ser politizado. Porque esse é o momento que mostra a fragilidade de determinadas organizações e instituições e mostra a importância crucial de se investir em um estado de bem-estar social. O que está acontecendo em Nova York, e o que está acontecendo nos Estados Unidos, e o que está acontecendo no Equador, e o que está acontecendo em outros países, sinalizam para a gente a importância central de se investir pesadamente em um estado de bem-estar social radicalmente democrático. O momento da crise não é um momento para se dizer, não, agora ninguém fala de política, vamos todos nos unir para combater o vírus. Combater como? Em que direção? Isso é política. Se for combater o vírus ignorando os outros problemas de saúde, eu vi uma resposta ótima de Brianna Joy Gray, né? Que ela disse assim, quando nos Estados Unidos estavam dizendo que todo o tratamento do vírus seria gratuito. Aí ela mandou uma mensagem dizendo, então quer dizer que se a pessoa tiver com câncer, pode morrer de câncer. O tratamento de câncer não precisa ser pago. E essa observação ela é central. Porque o que ela está querendo dizer com isso? Para a pessoa na situação dramática, a crise ela existe fora da pandemia. A pandemia revela uma possibilidade da crise para todos, para a sociedade em geral. Mas sempre existem aqueles dentro da sociedade, normalmente os mais pobres, normalmente na classe trabalhadora, que sofrem os piores efeitos de uma política que não investe, não expande, não garante um serviço de saúde para todos os seus habitantes. Quando um país se torna menos capaz de competir e as pessoas têm um nível educacional menor, isso é um resultado de uma política concreta de subfinanciamento da educação, de subfinanciamento da ciência. De deixar isso para depois. Os resultados que nós estamos vendo em falta de muita coisa não aconteceu por causa exclusivamente de Bolsonaro. Bolsonaro é muito mais um sintoma do que a causa desses problemas. A causa desses problemas vem de políticas antigas. Antigas antes até mesmo do nosso período democrático. E que durante o período democrático muitas delas foram mantidas. E é por isso, gente, que o momento de crise não pode ser um momento que você abre mão da luta política. De jeito nenhum. É um momento de crise que você tem que pegar esse momento e mostrar a direção que faz bem para a população, por amor à população. Por consideração com ela. Por querer que eles vivam melhor. Se você disser que no momento de crise você não vai lutar, se você disser que no momento de crise você não vai empurrar por uma política que vai de fato melhorar a vida das pessoas, significa que você não acredita que essa política de fato faria isso. Eu acredito. Eu defendo, de verdade. E se eu acredito nisso, esse é o momento para empurrar com mais força por uma agenda de tributação progressiva, por uma agenda de expansão dos recursos da saúde e da educação. Não só durante a crise, mas depois dela. E de forma ostensiva. E combinar isso com outras políticas que beneficiam a população. É justamente por acreditar nisso que nós precisamos defender isso agora e sempre. E usar, sim, os resultados trágicos dessa pandemia para mostrar a importância dessa direção. Porque se nós não estivéssemos dispostos a lutar nesse momento, nós nunca vamos conseguir lutar.
Nós temos que lutar sempre. A luta ela é permanente. Aqueles que abrem mão e dizem, não, é um momento de crise e tal. É nesse momento que a luta é mais importante. E essa é a minha mensagem para vocês hoje. Então, vamos observar. O Bolsonaro está se isolando, mas o isolamento dele tem que ser coadjuvante para a nossa união em prol de um outro país, de uma outra direção. Nós não podemos nos isolar. Nós temos que nos unir em torno de uma agenda que ajude a construir um outro país. E essa luta tem que acontecer agora, durante o governo Bolsonaro. Para quando as eleições vierem no final desse ano e futuramente, nós tenhamos solidez nessa agenda. E eu vou fazer vídeos sobre isso. Vários vídeos sobre isso ainda. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.